Olá! Vamos conversar sobre um assunto muito importante para nós cidadãos? Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre os direitos políticos no Brasil. E vamos começar refletindo com a frase de Mariana Moreno, que fala sobre o voto ser o nosso exercício de cidadão e então temos que fazê-lo com consciência e responsabilidade, pensando também no coletivo. Vamos nos apresentar, tá? Somos estudantes de pós-graduação em Gestão Pública na Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, e trouxemos nesse vídeo de forma simples e objetiva um tema tão importante que é o exercício do direito político. E o que é o direito político? O direito político são regras fixadas na Constituição referente à participação no processo político, ou seja, é a forma como o cidadão atua na vida política do nosso país. E você sabia que o direito político ele pode ser suspenso ou perdido? Isso mesmo. A perda do direito político ocorre por um tempo indeterminado e pode ser exemplificado com o cancelamento da naturalização do cidadão, pois, com a aquisição de outra nacionalidade, o cidadão ele perde a nacionalidade originária. Já a suspensão, que tem um prazo determinado, a qual podemos exemplificar com a incapacidade civil absoluta, e ao adquirir novamente a capacidade, o cidadão ele vai retomar os seus direitos políticos. Eliel Nogueira nos diz que o voto ele deve ser consciente e verdadeiro. O eleitor ele deve sentir-se à vontade para escolher seus representantes e ser norteado pela autenticidade, preparo e capacidade do mesmo em administrar os que lhe competem. O direito político, ele é constituído pelo direito político ativo, que consiste nas normas que garantem a participação no processo político eleitoral, votando ou sendo votado, e o direito político passivo, que são as normas que podem impedir a atuação do direito político ativo ou até mesmo implicar na inelegibilidade, ou seja, o que não pode ser votado. O direito de votar para brasileiros se dá da seguinte forma: com o alistamento e voto facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, analfabetos e maiores de 70 anos, e o alistamento e voto obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70 anos. O voto, ele é subdividido em três categorias: o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Mas qual é a diferença entre eles? O voto secreto é a garantia que somente o votante saberá para quem foi destinado o seu voto no processo eleitoral. O voto universal, que permite o exercício do voto a todos os cidadãos, sem distinção de etnia, classe econômica ou acadêmica. O voto periódico, por sua vez, permite que de tempos em tempos os cidadãos manifestem a sua vontade na escolha de seus representantes. E para finalizar, a publicidade é a servidão do votante, o segredo, a sua independência. Palavras de Rui Barbosa para que possamos refletir sobre a efetivação dos nossos direitos políticos. Até mais!